Amém, igreja? Graças a Deus, né? Mais uma noite, mais um culto, mais uma oportunidade que nós temos de cultuar a Deus, mais uma oportunidade que nós temos de se achegarmos ao Senhor. Irmãos, nessa noite eu percebo que é um culto especial. Todos os cultos, irmãos, eles têm um significado. Mas existem momentos, irmãos, que parece que Deus quer ser um pouco mais incisivo, né? com as nossas vidas, né? E nessa noite é um daqueles cultos, irmãos. Confesso para vocês que já há dias Deus tem falado com relação a isso. Deus tem falado com relação ao tema da mensagem dessa noite. E eu acho que toda essa dificuldade que a gente tem vivido para poder transmitir as mensagens, os louvores, os próprios cultos, né? Tudo isso tem um grande significado para nós, né? Nas nossas vidas. E o grande significado disso, irmãos, é com relação à mensagem que a igreja tem exposto, né? Com relação àquilo que tem sido colocado de uma forma expositiva, né? Para a igreja. E essa noite não é uma noite diferente, né? Eu gostaria que, onde você estivesse nesse momento, com reverência ao nome que vai ser tomado, com reverência à obra que vai ser tomada nessa noite, aquilo que vai ser dito, aquilo que vai ser anunciado, a pessoa que vai ser argumentada nesse lugar. Eu gostaria que você reclinasse a sua cabeça e fizesse uma oração petitória, pedindo ao Senhor, irmãos, para que nessa noite Ele tivesse graça e misericórdia de nós. Porque o tema que vai ser exposto nessa noite é, sem dúvida, irmãos, o tema principal do Evangelho. É o ponto fundamental da obra de Cristo. Nós precisamos nessa noite, irmãos, de algo a mais com relação à graça de Deus. Nós precisamos que Deus, que Ele libere graça a mais para nós, para que nós possamos entender, compreender a mensagem que Deus tem para você. Amém? Fecha teus olhos aí, reclina a tua cabeça, onde você estiver, pense, eleve teu pensamento ao Senhor, mas faça uma oração petitória e uma oração intercessória também, para aquelas pessoas que precisam ouvir, para todos aqueles que precisam ouvir. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque eu entendo a importância desse momento, Senhor. Eu entendo, Senhor, a grandiosidade, Pai, da Tua palavra, a grandiosidade, Senhor, da mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. As palavras de Jesus, Pai, além de incisivas, Senhor, elas são palavras decididas, Pai. Elas são palavras, Senhor, que vêm para dividir águas, Pai, na nossa eternidade. Por isso eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos inseriu, Senhor, dentro deste programa. O Senhor nos inseriu, Senhor, dentro desse momento da eternidade, para que a humanidade, Senhor, pudesse ouvir, ó Deus, tamanhas palavras, Senhor. Mas, mesmo assim, Senhor, nós necessitamos da ajuda do Teu Espírito, Senhor. É decisivo, Senhor, o toque, Senhor, do Teu Espírito, Pai. É incisivo, Senhor, que o Teu Espírito convença, Senhor, cada coração nessa noite. Cada alma, Pai, seja do pequeno até o maior, seja dos mais novos, Pai, até os mais velhos, Senhor. Todos precisam, Senhor, ouvir, ó Deus, e essa palavra precisa, Senhor, cair com peso no coração de cada um. É o termo mais importante, Senhor, é o ponto fundamental, Senhor, não somente da obra de Cristo, mas é o ponto fundamental, Senhor, das nossas vidas, Pai, da nossa existência. Por isso, Senhor, eu te peço, Pai, para o coração de cada um, Senhor. Cada um, Senhor, que vai ter a oportunidade de ouvir, ó Deus. Ainda, Senhor, que os meios de comunicação, Senhor, que nos são disponíveis nesse dia, Senhor, não estejam todos eles disponíveis. Mas eu sei que aqueles que o Senhor quiser, ó Deus, ouvirão, Pai. Ouvirão e crerão, Senhor, e serão salvos.
É por isso, Pai, que esse mecanismo funciona quando o Senhor quer e não até mesmo quando nós queremos, Pai, mas quando a Tua vontade é liberada. Nada foge, Senhor, do Teu domínio, Pai. Nada foge do Teu controle, Senhor. Por isso eu te agradeço nessa noite. Fica, Senhor, com cada um que ouvirá, Pai. Que nessa noite o Teu Espírito, Senhor, deseje se manifestar ao coração de cada um mais uma vez, convencendo, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, trazendo, Senhor, para uma eternidade com o Senhor. É que eu te peço nessa noite, Pai. Te agradeço, Pai, sabendo, Pai, conhecendo a importância da mensagem que nós temos pela frente hoje. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém, igreja? Graças a Deus. Né? Irmãos, uma vez eu trabalhei para uma pessoa, ou trabalhei com uma pessoa. Na verdade, eu estudei com ela durante 3 anos e fiz um estágio junto com ela. E ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci, tanto é que ele trabalha na aeronáutica hoje. E certa vez eu perguntei para ele com relação à pessoa de Jesus. E ele me disse assim: Jesus para mim não passa de um político. E eu fico pensando, né, com relação à pessoa de Jesus, à divindade de Cristo, as coisas que Jesus fez, a forma que Jesus fez, a maneira que Jesus fez. Se nós compararmos todos os filósofos dessa terra, todos os mestres, todos os governantes, os imperadores, todos aqueles homens renomados, né, que passaram por essa terra, irmãos, nós não vamos encontrar ninguém semelhante a Jesus. Mas em tudo aquilo que Jesus fez, como João vai dizer lá no último capítulo, no último versículo de seu evangelho, o evangelho que foi escrito para a própria igreja. Mas no último capítulo, no último versículo, ele vai dizer que todos os feitos de Jesus, se fossem escritos em livros, todo o mundo não caberia estes livros, onde se mencionasse tudo aquilo que Jesus fez. Mas existe um ponto fundamental na vida de Jesus. É isso que eu gostaria que você se apegasse nessa noite, nas palavras de Jesus. O mais importante, por mais incrível que possa parecer, irmãos, não são as profecias com relação a Jesus, embora elas tenham sido feitas desde o Jardim do Éden. Não são as profecias com relação a Jesus. O essencial da obra de Cristo não é sua forma de nascimento virginal. A forma que Jesus viveu em santidade durante essa terra, irmãos, por mais incrível que pareça, irmãos, esse não é o essencial. Por mais que você olhe para a vida de Jesus, até a sua morte de cruz, irmãos, não é o essencial. Porque tudo isso que aconteceu com a vida de Jesus dependia única e exclusivamente de um advento na sua vida. E isso torna a palavra de Jesus, torna a pessoa de Jesus completamente divino. É isso o grande marco, né, da diferença na vida de Jesus. Existem pessoas que até hoje morrem por uma causa. Existem pessoas que morrem em situações extremas por causa de uma causa. Existem pessoas que se explodem a si mesmos por causa de uma causa, se matam pessoas por causa de uma causa. Existem pessoas que sofrem mortes horrendas defendendo uma causa. Mas esse não é, a morte de cruz de Jesus não é o ponto fundamental do Evangelho. Porque tudo isso dependia de um advento na sua vida que faz completamente a diferença na vida de Jesus. E esse advento, irmãos, é a ressurreição de Cristo. É um ponto fundamental. É o que torna Jesus completamente diferente de tudo aquilo que você possa imaginar com qualquer ser que andou sobre essa terra. Nós não vemos em momento algum da história, irmãos, alguém que pudesse ou tivesse o poder de ressuscitar mortos. E Jesus não somente tinha o poder de ressuscitar mortos,
Mas quando ele estava com seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, no verso 8, quando ele envia os seus discípulos, quando ele envia os 12 apóstolos, ele dá autoridade para expelir demônios, curar e também para ressuscitar mortos. Então Jesus não somente ressuscitava mortos, mas Jesus dava poder para os seus discípulos ressuscitarem os mortos. Irmãos, isso caiu na mente dos discípulos de tal forma. Desde aquela época, irmãos, até os dias de hoje, existe uma incredulidade com relação a isso. Nem os seus próprios discípulos conseguiam crer, ainda que eles ressuscitassem mortos. Eles não tinham a capacidade de confiar, de acreditar nisso, porque é algo fenomenal, é algo anormal. As pessoas não conseguiam entender, irmãos, e até hoje a humanidade não consegue entender isso, porque a palavra de Deus vem trazendo a ressurreição de Cristo de duas formas. A Bíblia vem trazendo a ressurreição com dois nomes e com dois pontos fundamentais para a nossa vida. Por isso, irmãos, naquela época, né, nem os próprios discípulos, nem aqueles que andaram com Jesus por 3 anos e meio, irmãos, eles puderam ou eles tiveram a capacidade de crer. Ainda que viram Jesus ressuscitando Lázaro, ainda que viram Jesus ressuscitando tantas e tantas pessoas como ele fez, eles não conseguiam crer, e ainda quando eles tiveram a notícia de que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, nem assim, irmãos, eles não conseguiram crer. Ainda que precisassem ver Jesus. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. O ponto fundamental da obra de Cristo, que faz toda a diferença para todos nós. Se você é crente de qualquer igreja, se você pertence, se você é ministro, se você defende uma causa, entenda bem uma coisa: algo que vai acometer a sua vida com relação à ressurreição de Cristo. É um ponto fundamental. Existe uma diferença, irmãos, muito grande. Existe uma confusão teológica, existe uma confusão, né, nas igrejas hoje, pelo menos naquelas que pregam, porque ressurreição não é mais anunciado dentro das igrejas. As igrejas perderam completamente o contexto disso, tá? Mas existe uma grande diferença, irmãos, que é o título dessa mensagem de hoje, tá? Existe uma diferença entre ressurreição e ressuscitar. A Bíblia ela faz, né, essa diferença muito grande. Para vocês terem uma ideia, quando ela trata o termo ressuscitar, ela está falando de ressurreição, ela está falando de ressuscitar o corpo, né? Eu tenho um filho que trabalha como resgatista e vive ressuscitando mortos, tá? Mas ele traz um morto para aquela pessoa que morreu fisicamente, traz a vida fisicamente novamente. Essa não é a ressurreição que foi desprendida por Jesus. Jesus não foi acometido dessa ressurreição. Essa é a confusão teológica que se fazem hoje. Quando as pessoas talvez venham alguém ou saibam, né, de alguém ou de algum líder espiritual, embora não houve nenhum, tá? Mas de alguém que tem a capacidade de ressuscitar mortos, entenda uma coisa: não é a ressurreição que a Bíblia trata. A Bíblia não trata de ressurreição física. Existe uma confusão ideológica em cima disso. E nós precisamos nessa noite, irmãos, entender muito bem qual tipo de ressurreição que Jesus foi acometido. Amém? Ressuscitar, irmãos, é algo físico, é algo natural. Mas a Bíblia trata de ressurreição. E quando ela fala de ressurreição, ela fala de ressurreição espiritual. Outro erro teológico que as pessoas cometem, ou que a igreja nasceu dentro desse pano de fundo, é achar que a ressurreição dos mortos, trazer o morto de volta à vida, faz com que o seu espírito seja ressuscitado, e não é isso. Jesus, quando ele morre e ele ressuscita, ele está nos dando um exemplo, ele está mostrando para nós que durante a nossa vida, ao crermos em Jesus, nós somos ressuscitados espiritualmente.
Essa é a ressurreição que a Bíblia trata. E não o ressuscitar espiritual, o ressuscitar físico. Quando Jesus ressuscita dos mortos, irmãos, entenda bem uma coisa. Quando ele ressuscita dos mortos, ele volta na mesma condição que ele já era, como Deus. Então, ressuscitar, irmãos, significa tão somente trazer à vida aquilo que já era, aquilo que já existia, né? Jesus disse para Nicodemos assim, que aquilo que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de espírito é espírito. Então ele vai dizer que mesmo uma pessoa sendo ressuscitada, tá? Ela é ressuscitada de uma forma física. E ao final dos tempos, irmãos, a gente vai entender, e todos vocês que estão me assistindo, todos vocês que esse vídeo chegar, todo homem nascido de mulher, entendam bem uma coisa, todos ressuscitarão. Todos. Se você, esses dias atrás eu preguei aqui e falei a respeito de morte e de inferno. Mas hoje Deus me levou a entender que a grande preocupação sua não é com relação à morte e muito menos com o inferno. A grande preocupação sua nos dias de hoje, enquanto você tem vida, é quanto à sua ressurreição, o seu ressuscitar. Porque todos, irmãos, todos que viveram em todas as épocas, todo ser nascido de mulher, ele vai ressuscitar e vai estar diante do trono de Deus. Amém? Todos vocês voltarão. Todos voltarão à vida após a morte. A morte não vai conter o homem. O homem voltará, irmãos. Isso ele será, pelo poder de Deus, ressuscitado de uma forma física. Todos passarão a isso. E quando o homem ele é ressuscitado, irmãos, alguns, não todos, serão ressuscitados para uma ressurreição de vida. E outros serão ressuscitados para a morte. Amém? É dessa forma, são essas as palavras que Jesus coloca. É dessa maneira que ele coloca, irmãos. Esse é todo o sentido para a nossa vida. Por que você nasceu? Por que eu nasci? Por que cada um de nós nasceu? Para que ao longo da sua vida, irmãos, você passe pela ressurreição em vida. Para que no dia da sua ressuscitação, você ressuscite, você seja ressurreto para a vida e não para a morte. Palavras de Jesus que a gente vai ver daqui a pouco. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Quem está me acompanhando aí, quem está tendo essa oportunidade, que você abrisse a sua Bíblia lá em João, no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 25. Nós não podemos jamais, irmãos, perder o foco da divindade de Cristo. Né? Jesus, as palavras de Jesus são tão maravilhosas nesses versículos que a gente vai ver, que Jesus brinca com a eternidade, ele joga com a eternidade. Sabe por quê? Porque Jesus ele não era propenso, ele não era condicionado a tempo e espaço. O Jesus que vocês vão ver dizer essas coisas é o Jesus que estava na criação. Todas as coisas foram criadas por causa dele, e através dele, e por meio dele. Ele é o autor da vida. Então Jesus pode fazer essas coisas. Jesus pode usar as palavras da forma que ele usava, porque ele esteve na criação, ele esteve no Gólgota, ele está no Apocalipse, em todos os momentos ao mesmo tempo. Ele não é condicionado a isso. Ele é o autor da vida, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele não tem esse condicionamento, ele se fez homem para pagar o preço dos nossos pecados, para que nós tivéssemos vida. Então ele pode trabalhar as suas palavras da forma que ele quiser. Mas nesse versículo 25 eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque Jesus vai estar fazendo menção com relação à ressurreição. Jesus vai estar enfocando, irmãos, um ponto primordial na sua vida. Um ponto muito sério na vida de cada um de nós.
Preste bastante atenção, irmãos. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que Ele te dê discernimento nesse momento. As alegrias da vida, os momentos felizes, a rotina da vida vai tirar você destas verdades que Jesus vai estar expondo para nós agora. Amém? Então eu gostaria que você, da sua parte, você prestasse bastante atenção, para que você mergulhasse nas palavras de Jesus no capítulo 5 de João, a partir do verso 25. Jesus disse assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Para aí um pouquinho. Olha como Jesus trabalha as palavras, meus irmãos. Ele coloca duas situações no mesmo momento da eternidade. Ele vai dizer assim, ó, em verdade, isso significa assim diz o Senhor. Ele, como profeta, irmãos, ele estava se referindo à própria palavra de Deus. Ele mesmo vai dizer que ele não diz as palavras por si mesmo, mas ele diz aquilo que ele ouve do Pai, aquilo que ele aprendeu do Pai. Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Então, todas as vezes que Jesus diz em verdade vos digo, ele está trazendo uma mensagem de Deus direta para o nosso coração. E ele vai dizer assim, ó, em verdade vos digo que vem a hora e já chegou. Ele faz um trocadilho. Vem a hora. Quando ele fala vem a hora, ele está jogando para uma eternidade. Ele está jogando para um tempo futuro. Vem a hora, irmãos, ele está falando da ressurreição dos mortos. Ele está falando da ressuscitação dos mortos. Tá? Vem a hora e já chegou. Olha o que Jesus está dizendo, que a ressurreição já chegou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a ressurreição dos mortos, mas dos mortos físicos, dos mortos espirituais para a vida. Esse momento já chegou. Ele faz esse trocadilho. Vem a hora, ele está jogando para o futuro. Ele está jogando para a segunda ressurreição, aquela ressurreição que todos nós, independente de crermos ou não, nós passaremos. Mas a primeira ressurreição que Jesus está falando é a ressurreição em vida. Você precisa ressuscitar em vida. O tempo da eternidade que você está vivendo, Jesus está dizendo, ele está tratando como já chegou. Entendam bem como as palavras de Jesus, irmãos, são as palavras do próprio Deus. São palavras de eternidade, são palavras divinas. Não são palavras de um político, são palavras de uma divindade. Que independente de você crer ou não, não faz diferença para ele. Deus não precisa da nossa fé. Ele não precisa do nosso louvor, ele não precisa da nossa crença. Ele é Deus. Ele é tudo em si mesmo. Ele não precisa de nada disso. Mas ele vem até nós e vai dizer assim, ó, digo que vem a hora. A hora vem e já chegou. Ela vem no sentido de que nós ressuscitaremos, que todos ressuscitarão. Então ele coloca a forma cronológica das coisas, ele inverte. Ele pode fazer isso, né? E quando ele diz vem a hora, significa um momento da eternidade em que todos nós passaremos. Isso acontecerá com todos nós, comigo, com você e com cada um, tá? E já chegou, significa que já é a hora, né? Em que os mortos, irmãos, presta bastante atenção. Sabe o que Jesus chama nós? Ele chama nós de mortos. Tá? Jesus, ele trata, nesse momento, quando ele diz que o momento já chegou, ele está falando para os mortos. Em toda e qualquer condição, irmãos, ele está tratando nós como mortos. Nós, mortos em nossos delitos e em nossos pecados, tá? Esse já chegou, né? Significa que já chegou a hora em que os mortos, que somos nós, que sou eu, que sou você, mortos em delitos e pecados, ouvirão a voz de Jesus. Mas esse ouvir, irmãos, é para a vida. Preste bastante atenção. Jesus está dizendo que você precisa ouvir a voz dele em vida. Ninguém será salvo após a morte. Nós seremos salvos em vida. Quando em vida, né? Ou vida, eu falo o parênteses da eternidade. Quando você estiver durante esse período, mas morto espiritualmente, você ouve a voz de Jesus.
É isso que Jesus estava dizendo, tá? Em poucas palavras. Mas a ressurreição, irmãos, ela é colocada em primeiro lugar nas nossas vidas. Primeiro vem a ressurreição, tá? E depois o homem é ressuscitado. E quando ele for ressuscitado, irmãos, alguns que em vida creram em Jesus foram ressuscitados, transformados, regenerados pelo Espírito Santo. A igreja precisa passar por isso. Cada um que está ouvindo nessa noite precisa passar por essa ressurreição. Você que está me ouvindo, irmãos, essa ressurreição vai acontecer na sua vida em vida. A igreja neopentecostal, irmãos, que ela precisa urgentemente, irmãos, a igreja neopentecostal, os pastores, os missionários, os evangelistas, todos aqueles líderes que estão à frente, eles precisam urgentemente, irmãos. As almas estão morrendo, as almas caminham sobre a terra, irmão, e estão completamente perdidas, porque elas não estão ressuscitadas em vida. A igreja precisa urgentemente abandonar, irmãos, essa pregação de um evangelho triunfalista, de um evangelho que não leva as pessoas ao arrependimento, que não leva as pessoas à fé, que não leva as pessoas à necessidade de Cristo. Elas não nascem de novo, e não nascendo de novo, elas não são ressuscitadas em vida, elas vão ser ressuscitadas depois, em morte. Mas quando elas voltarem, irmãos, e ressuscitadas pela segunda vez, elas não serão ressuscitadas para a vida, mas para o julgamento. Esse é o grande mal que acomete a igreja hoje. Nós precisamos, irmãos, urgentemente, a igreja neopentecostal precisa urgentemente, irmãos, voltar a esse tipo de evangelização. As almas morrem por culpa dos pastores, as almas morrem por culpa dos evangelistas, as almas morrem por culpa daqueles que estão à frente da igreja, irmãos, pregando uma outra coisa. As pessoas não são ressuscitadas, elas estão dentro da igreja mortas espiritualmente, porque nunca ressuscitaram. Em vida, elas não ressuscitaram. Em vida, elas não conheceram a Jesus, elas não foram transformadas pelo Espírito Santo de Deus. E no dia da ressuscitação dos mortos, irmãos, elas ressuscitarão para a morte. Amém? Há muitos anos atrás, eu lembro como se fosse hoje, naquela época não existia nem o CD, né? Ou se existia, não era acessível, né? Mas a gente usava umas fitas cassete para assistir algum show gospel, né? E eu lembro uma vez que eu estava assistindo um show gospel de uma cantora muito conhecida, e ela parou o show na metade e ela começou a pregar. E eu lembro como se fosse até hoje as palavras que ela usou. Enquanto as pessoas gritavam e assoviavam, ela parou no meio do palco e ela disse assim: ser crente hoje está na moda. Aquilo caiu como um balde d'água. Quem não nasceu debaixo desse pano de fundo neopentecostal que nós vemos hoje, sabe muito bem o que o Espírito Santo de Deus estava fazendo na vida daquela moça. Quem conhece o testemunho daquela moça, como que Deus levantou aquela mulher, irmãos. E naquele momento, como uma profetisa, dizendo: olha, ser crente hoje é modismo. Isso, irmãos, deve fazer aí uns 20 anos atrás. E eu nunca mais me esqueci. Aquela moça foi uma moça que, quando criança, ela foi levada morta para um pronto atendimento. E a mãe dela, como era crente, abraçou a filha morta dentro do pronto-socorro. Os médicos queriam tirar ela do braço da mãe, mas a mãe não permitiu e falou que a filha dela não estava morta. E a mãe ficou horas, irmãos, mais de 3, 4 horas com a filha abraçada no colo, morta. Depois de 4 horas,
Os médicos abandonaram a mulher, falaram, deixa que a hora que ela cansar, ela vai entregar a filha para a filha poder ser enterrada. E ela ficou naquele pronto atendimento, irmãos, abraçando a filha morta. Depois de 4 horas, a filha dela ressuscitou. Deus não levantou aquela moça, irmãos, por um outro motivo, senão para estar naquele dia dizendo, hoje, ser crente é modismo. Quando ela disse isso, irmãos, o fato é que na maioria dos crentes, irmãos, entendam uma coisa, nem 5%, hoje, nem 5% das pessoas que estão dentro da igreja herdarão o reino dos céus. Porque não passaram pela ressurreição espiritual. Jesus disse para Nicodemos que aquele que não nascer da água e do Espírito, de forma nenhuma verá o reino dos céus. Eu não sei aonde essa igreja neopentecostal vai parar, irmãos. Aonde as heresias e a forma que tem sido aplicado dentro da igreja, eu não sei até onde isso vai parar. Mas uma coisa eu tenho certeza, irmãos, pelas palavras de Jesus, eles não estão formando salvos. Nem 5%, irmãos. 95% dos que estão dentro das igrejas hoje não são salvos. Nunca ressuscitaram. Nunca passaram pelo ressurgimento. Nunca nasceram de novo. Mesmo porque, irmãos, esse novo nascimento, ele foi abolido dos púlpitos. Ele foi retirado dos púlpitos e isso precisa voltar urgentemente para os cultos. Isso precisa, esse teor, hoje para se manter os mortos dentro da igreja, tem que se tirar a vida. Não se pode pregar o que Jesus pregava, não se pode pregar ressurreição, não se pode pregar novo nascimento, não se pode pregar santidade, não se pode pregar morte para o mundo, porque o morto não aceita isso. Então o morto ele não é ressuscitado. E a culpa são daqueles que estão na frente, daqueles que dirigem, são dos pastores, dos obreiros, são daqueles que estão preocupados não em formar discípulos. Entendam bem isso, irmãos. Se você que está na frente de uma igreja, não interessa o que você faz, não interessa que cargo você ocupa dentro da igreja, isso pouco importa para Deus. O que importa, irmãos, é se você foi, durante o seu tempo de vida, você foi ressuscitado. A ressurreição vem primeiro. A hora chegou em que os mortos espirituais ouvirão a voz de Jesus. Vem a hora e já chegou. Significa, irmãos, que existem dois tipos de ressurreição. Se você abrir comigo, segura aí em João capítulo 5, daqui a pouco a gente volta. Vai lá para Apocalipse capítulo 20. Presta bastante atenção no que Jesus vai falar. As últimas palavras de Jesus não estão no Evangelho. As últimas palavras de Jesus estão no Apocalipse, na revelação que ele deu para João. Abre em João capítulo 20, no verso 6, e você vai entender muito bem o que Jesus vai dizer com relação à ressurreição. As palavras de Jesus, irmãos, elas fazem conexão umas com as outras. Jesus não nega a sua palavra. A palavra de Deus não se contradiz. Se você procurar ir pela luz do Espírito Santo de Deus, você vai encontrar conformidade nas suas palavras. Lá em Apocalipse capítulo 20, no verso 6, vai dizer assim, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele por 1000 anos. Bem-aventurado bem-aventurado e santo, e aquele que tem parte na primeira ressurreição. Entenda que durante a sua vida, irmãos, para você participar da ressurreição, você tem que ser ressurreto durante a sua vida. Você tem que nascer de novo, irmãos, durante a sua vida. E isso acontece, irmãos, durante o seu tempo de existência. Amém? Volta lá para João, capítulo 5, no verso 25.
João capítulo 5, verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. Eu temo, irmãos, que nos dias de hoje, esse versículo não tem mais acontecido. Isso não tem mais acontecido na vida das pessoas. O modismo, como aquela cantora falou, foi aplicado dentro da igreja, mas de uma forma que as pessoas não têm mais ouvido a voz de Cristo. Eu temo que os mortos, né, que estejam, não estejam mais ouvindo a voz do Filho do Homem, como ele diz aqui. E, consequentemente, irmãos, eles não são ressuscitados. Agora, entenda bem uma coisa. Você está ouvindo a voz de Jesus? Entenda bem uma coisa. Você entende, você sabe como que Jesus te chama? Jesus não te chama pelo nome, como muitos falam por aí. Mas Jesus te chama pela condição que você está. O chamado de Jesus não é pelo nome. Ah, mas eu vejo no livro de Atos, Jesus chamando Paulo pelo nome, mas ele está chamando Paulo pela condição de pecador. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está falando da condição. Quando quando o Espírito Santo ele te chama, irmãos, quando ele chama, ele não chama você pelo nome, ele chama você pela condição. O Espírito Santo vem para convencer do pecado. E pecado é pecador, então ele não chama pelo nome. Não pense você que Jesus está pronunciando o seu nome. Jesus está pronunciando a sua condição. Essa é a convicção que o Espírito vem sobre o homem hoje. O homem só pode ser ressurreto, irmãos, quando ele é chamado por Deus pela sua condição. Ele só pode ser ressurreto hoje, irmãos, e ter na segunda ressurreição, ser ressuscitado para a vida. Quando durante a vida ele é chamado por Deus pela sua condição, é o confronto com o pecado, coisas que as igrejas não querem, não anunciam. A morte não é anunciada, não é pregada. Então esse é um grande problema, porque Jesus nos chama de morto. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos, ele coloca todo mundo dentro de uma condição, ouvirão a voz do Filho do Homem e viverão. Quando os mortos ouvirem a sua condição, não adianta não adianta camuflar uma mensagem, irmãos. Não adianta dizer que Deus é com você porque você está prosperando. Por causa desse evangelho triunfalista, irmãos, isso não é a voz de Deus. Esse evangelho triunfalista não é a voz do Espírito Santo. Ele não chama dessa forma. Ele chama o morto para a vida. Faz uma confusão em João capítulo 10, verso 10, onde que diz que eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele está falando de ressurreição. Ele não está falando de vitória, de conquista. Irmãos, como a igreja hoje está mergulhada nisso, não existe ressurreição assim. Não se prega, não se anuncia que as pessoas precisam de ressurreição em vida. E sem ressurreição em vida, irmãos, não haverá reino dos céus. Isso não é evangelho, não é a voz de Cristo. Eu não vejo mais isso dentro das igrejas, irmãos. Isso me atordoa. Eu não vejo pessoas sendo chamadas a Cristo pela sua condição de pecador. Eu vejo sendo pessoas sendo chamadas a Cristo por uma condição de vida, por uma melhora de situação, por uma cura. Isso não é evangelho. As pessoas morrerão e vão ressuscitar sim, mas vão ressuscitar para a morte. Olha o teor do que Jesus está tratando. Os mortos ouvirão a minha voz e viverão.
Mas não é essa voz que você tem ouvido, não é essa voz que está sendo audível, que está sendo gritado dentro das igrejas. Então, irmãos, eu tenho toda essa, eu tenho o aval de Jesus para pregar isso que eu tenho pregado, isso que eu tenho anunciado. Eu não vejo a condição da ressurreição, irmãos, que o apóstolo Paulo pregou. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, eu gostaria de hoje poder estar olhando na cara e no rosto e nos olhos de cada um, irmãos, para dizer o quanto é importante, irmãos, essa mensagem. Quanto é importante, irmãos, vocês poderem entender, compreender a condição que o apóstolo Paulo vai entregar para nós, irmãos. Esses 14 versículos que Paulo separou, irmãos, para explicar com relação à ressurreição que o homem tem em vida. A ressurreição não é em morte. Não façam essa confusão ideológica, teológica. O homem não ressuscita dos mortos carnais, dos mortos físicos. Ele ressuscita dos mortos espirituais em vida. Se isso não aconteceu, se você não passou por esse advento, irmãos, pode ter uma certeza de uma coisa: você vai ressuscitar, mas não para a vida. A primeira ressurreição, ela acontece em vida. Eu queria que vocês fossem comigo lá para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Presta bastante atenção, irmãos. Eu acho que eu já anunciei isso aqui várias e várias vezes, enquanto eu estudava com relação à ressurreição de Cristo. Algo me dizia: mas você vai pregar isso de novo? Aquela voz inaudível: mas você vai dizer isso? Acho que já estão cansados de ouvir a respeito da ressurreição. Ou da carta de Paulo. Mas entendam muito bem como existe um paralelo entre o que Jesus disse e o que Paulo dizia com relação à ressurreição. Bem, vamos lá? 6:1. Romanos capítulo 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos, preste atenção, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Preste atenção no que Paulo estava falando. Da forma que você morrer, é a forma que você vai ressuscitar. Da maneira que vocês morreram, se vocês morreram sem ressurreição em vida, sem novidade de vida, sem novo nascimento, se vocês morreram sem ter um encontro com Cristo, sem se arrepender dos seus pecados, vocês morrerão e ressuscitarão da mesma forma, na semelhança da morte de Cristo. Cristo, quando ressuscita, ele ressuscita com a mesma divindade. Ele paga o preço pelos nossos pecados, mas ele ressuscita na mesma condição divina que ele vivia. Então, se nós que fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se nós fomos unidos com Cristo durante a nossa vida, e presta bastante atenção no que ele está dizendo, o que significa essa união com Cristo. Se nós fomos unidos com Cristo durante a nossa vida, a semelhança da sua ressurreição, nós seremos ressuscitados para a vida. Se nós durante a nossa vida não fomos unidos com Cristo, e essa união implica, irmãos, em coisas
em algo muito sério. Se durante a sua vida você não foi unido com Cristo, na divindade dele, você não ressuscitará para a vida, mas você ressuscita sim para a morte. Porque a Bíblia trata a ressurreição de uma forma geral, ou ressuscitar de uma forma geral. Todos ressuscitarão, mas nem todos ressuscitam para a vida. Só aqueles que são unidos a Cristo. Amém? No verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Paulo começa a dar as condições pela qual você é unido a Cristo. Você é unido a Cristo pela morte, mas pela morte para o mundo. Você é unido a Cristo pela morte para os pecados. Da mesma forma que ele foi unido, da mesma forma que ele morreu pelos nossos pecados, você tem que morrer para os seus pecados. Se isso não acontecer, irmãos, se você não foi acometido disso, você vai ressuscitar sim, mas não para a vida. Olha a importância, irmãos, daquilo que Paulo vem trazendo para nós. Olha que a importância que eu tenho. Você não tem que se preocupar com a sua vida, e muito menos com a sua morte, mas você tem que se preocupar com a sua ressurreição. Que maneira você vai ressuscitar? De que maneira vai ser a sua ressurreição? De que maneira você estará diante do trono de Deus? Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, não sirvamos o pecado como escravo. Porquanto, quer dizer, durante esse tempo de vida, quem morreu, morreu para quê? Para os pecados. Está justificado. Entenda, irmãos, a importância da mensagem de hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa, ou que ele queira, sintetizar isso dentro de você. Você vai passar uma vida, você vai ter um porquanto, mas da forma que você morrer, você vai ser ressuscitado. Se você morrer em Cristo, com Cristo, se você morrer e durante a sua vida, você foi ressuscitado por Ele, nasceu de novo, anda em novidade de vida, você ressuscita da mesma forma. Então, o grande eixo da obra de Cristo, irmãos, está na sua ressurreição. Não tão somente o fato dele ter nascido, vivido e morrido, mas o fato da sua ressurreição, que é o fundamental para nós. Durante a nossa vida, irmãos, nós temos que passar por essa ressurreição. E, infelizmente, isso eu não vejo dentro das igrejas. Eu vejo pessoas vivendo uma vida, mas sem ser ressuscitados. Eu vejo pessoas vivendo uma vida sem novidade de vida. Eu vejo pessoas cumprindo tabela, mas sem uma novidade de vida. Eu vejo pessoas vivendo sem morte para o mundo, sem morte para o pecado. Isso implica que não houve ressurreição em vida. E no dia que eles forem ressuscitados, eles não serão ressuscitados para a vida. Eu vejo crentes e crentes vivendo modismo nos dias de hoje. Aquela mulher não estava enganada. Deus não parou aquele show para que dissesse isso. O mais importante daquele show foi quando ela disse isso. Você precisa entender isso. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, elas viverão durante todo um tempo que Deus permitir, mas se elas não forem ressuscitadas durante esse tempo, não existe eternidade para elas. Não existe eternidade para ninguém que não foi ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus em vida. Será que essa mensagem vai afetar você? Será que esses 14 versículos que Paulo coloca para nós, será que ele vai afetar a sua vida? Será que você está preocupado, Senhor? Será que eu passei? Será que essa noite, antes de dormir, você vai fazer uma oração e dizer, Senhor, será que eu passei por isso? Entenda uma coisa, se você vai ressuscitar para a morte, você vai estar pouco se lixando com isso.
Porque só vai estar preocupado com isso quem foi atingido pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que foi convencido de pecado, irmãos, é que vai estar preocupado com isso. As pessoas não vão estar preocupadas. A maior parte, 95% que estão dentro da igreja, não estão preocupados com isso. Não estão sequer preocupados com isso. As palavras de Jesus não caem com peso sobre eles. O momento já chegou. E há de vir. Não estão preocupados. Jesus não significa absolutamente nada, a não ser no momento de necessidade, de cura, de falência. No momento em que Jesus pode fazer algo por você nessa terra. Eles não estão preocupados com ressurreição. A obra, o eixo de Cristo, o eixo da obra de Cristo não serve para eles. Será que tem servido para você? Será que essa mensagem que Paulo está colocando aqui para nós, esses 14 versículos, irmãos, desse capítulo 6, você deveria ler todos os dias, você deveria filtrar pela sua vida todos os dias. Isso vale a sua eternidade, a ressurreição. No verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma só vez, para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos parar por aqui. Nós não vamos nem ler os 14 versículos, porque eu não me sinto digno de chegar até o final. Volta lá para João, capítulo 5. Fica preocupado com transmissão, não, irmãos. Não fica preocupado com Facebook, YouTube. Não fica preocupado se está saindo bem na foto, não, tá? João Batista não se preocupava com isso. Jesus muito menos. Fique preocupado, irmãos. Se você em vida você ressuscitou. Fica preocupado se você tem novidade de vida. Fica preocupado com as condições que te mantêm em Cristo, dentro da igreja. Se preocupe com as suas motivações. Não se preocupe se sai bem no vídeo ou não. Não se preocupa com isso, não. Se preocupe que um dia você vai ser ressuscitado. João capítulo 5, no verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Todos. Jesus está falando do ressurgir. Jesus aqui ele já parou de falar da ressurreição, daqueles que ouviram a voz e viverão. Mas ele está falando de uma ressurreição de uma forma geral. Jesus está falando de uma prestação de contas, irmãos. As palavras de Jesus, irmãos, é como ele disse para Filipe: creiam em mim, ou creia em mim, ao menos pelas minhas obras. Quando eu olho para Jesus ressurreto de dentre os mortos, como um aval de Deus pela sua obra, eu fico pensando, o que nós estamos fazendo com as palavras de Jesus? De que forma que as palavras de Jesus estão chegando até você? A ressurreição de Cristo, irmãos, é um aval
para tudo aquilo que Jesus disse. Se Jesus não tivesse ressuscitado, irmãos, todas as suas palavras seriam palavras como de um filósofo, como de um líder espiritual, mais um. Mas quando Jesus ressuscita de dentro dos mortos, as suas palavras de divisão, que fazem a divisão de águas espirituais na nossa vida, irmãos, têm que ser levadas de uma maneira muito mais séria do que nós temos levado nos dias de hoje. Nesse momento, Jesus vai colocar um condicionamento. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, inclusive você, não se preocupe com isso, porque você vai ressuscitar. Tendo ressurreição em vida, tendo sido regenerado pelo Espírito Santo de Deus em vida ou não, tendo crido em Jesus ou não, tendo desprezado Jesus ou não, tendo desprezado as palavras de Jesus ou não, você ressuscitará. Porque ele ressuscitou e as palavras dele são palavras como se nunca soou nessa terra. Essa é a pessoa de Cristo. Essa é a pessoa do Filho de Deus. Aqueles que não ouviram a voz de Cristo, do Filho de Deus, em vida, também vão ressuscitar aqui, mas não para a vida. Entendam muito bem, se você está preocupado com a sua vida, se você está preocupado com o seu amanhã, se você está preocupado com a sua segunda-feira, com o seu trabalho, se você está preocupado com doença, se você está preocupado com tudo aquilo que acomete a tua vida, entenda bem uma coisa, esse é o ponto fundamental da preocupação do homem. Um dia você vai ser chamado do túmulo. Todos aqueles, irmãos, grandes e pequenos, vão ser chamados do túmulo. Ouvirão a sua voz e sairão. Por mim, irmãos, eu pregaria isso o resto da minha vida. Como essa passagem fala comigo. Como Deus falou comigo a respeito disso. Como a igreja precisa, irmãos, se submeter a estas palavras de Jesus. Se você tem uma oração para fazer nessa noite, irmãos, é a oração para que Deus te regenere, para que o Espírito Santo te chame de pecador, para que o Espírito Santo te convença de pecado, de justiça, de juízo, para que quando você ouvir essa voz, seja para a ressurreição de mortos e para a vida. No verso 29, presta bastante atenção. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Para um pouquinho. Olha para mim aqui. Esse feito bem, irmãos, não são obras. Esse feito bem é como Paulo disse, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Esse feito bem que ele diz aqui, irmãos, não é intrínseco do ser humano, não é algo que o homem possa fazer. Não é porque você deu cesta básica, irmãos. Não é porque você fez algo para Deus, mesmo que você não pode fazer. Esse feito bem aqui, irmãos, não é o que a igreja moderna chama de bem. Né? Esse feito bem que ele está dizendo, irmãos, é o crer. Esse feito o bem é para aqueles que ouviram a voz em vida e creram. Isso é fazer o bem. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. Todos nós passaremos, crendo ou não, desprezando Jesus ou não, passarão. Mas uns para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal, qual que é o mal? Também não são as obras más da lei. Não é esse condicionamento que Jesus coloca. Mas os que tiverem praticado o mal, irmãos, o mal
de não crer. O mal de não ter sido ressuscitado em vida. Eu não sei se você está se preocupando com esse anúncio. Eu não sei se você está se preocupando com essa mensagem, irmãos, porque as únicas pessoas que vão se preocupar são as pessoas que são acometidas pelo Espírito Santo. As únicas pessoas que vão dar valor e peso para as palavras de Jesus são aquelas que são tocadas pelo Espírito Santo. Sem Espírito, sem obra do Espírito Santo, irmãos, não vai acontecer absolutamente nada. Pelo menos não para aqueles que fazem o bem. Não vai acontecer nada de bom e as pessoas vão ser ressurretas para a morte. O meu coração vai ao desespero, irmãos, quando eu vejo as pessoas não se importando com as palavras de Jesus. O meu coração vai à loucura, irmãos, cada vez que eu vejo as pessoas trazendo a obra de Cristo. Eu converso com crentes, irmãos, eu converso com pastores, eu converso com evangelistas, irmãos, as palavras de Jesus não pesam de uma forma espiritual. A igreja moderna trouxe tudo isso para o campo físico, irmãos. Eles ressuscitarão para a morte. Não existe novo nascimento. Não existe a abnegação pelo pecado, não existe ódio, não existe tristeza, não existe abandono. Se hoje fosse o dia que você fosse ressuscitado dos mortos, de que forma você voltaria? Nascido de novo ou completamente perdido? Aquele que fez o bem, que a Bíblia chama de bem, ou aquele que fez o mal, que a Bíblia chama de mal? Como que seria a sua vida? Essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição vem em vida. A segunda ressurreição vem para a vida ou para a morte. Não existe uma outra verdade, irmãos. Se você crê de alguma outra maneira, a primeira ressurreição que você passa foi aquela que foi perdida no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, o homem adquiriu o pecado. Na ressurreição em Cristo, ele perde a condição de pecado. Ele morre do pecado. Então, na ressurreição em vida, ele ganha a condição que ele tinha no Jardim do Éden. Ele morre por causa da consequência do pecado, juízo. Mas nesse dia, quando aqueles que estiverem no túmulo, e todos nós vamos estar lá, aqueles que estiverem no túmulo ouvirão a voz, e aqueles que foram ressuscitados em vida voltarão na mesma condição de Jesus, para a vida. Os que não ouviram em vida voltarão para a morte. Está vendo como as palavras de Jesus começam e terminam? Como Jesus conclui a palavra do próprio Deus? E para comprovar isso, sabe o que ele fez? Ele mesmo ressuscitou. Mas nos dias de hoje, irmãos, a incredulidade é tão grande, muito maior do que na época dos apóstolos. Porque ainda que Jesus anunciasse que depois de 3 dias ele ressuscitaria, eles não creram. Tomé, enquanto não tocou em Jesus, irmãos, ele não creu. Ainda que seus irmãos estivessem dizendo ali, olha, nós vimos, nós estivemos com ele. Será que essa mensagem é o suficiente para você crer? Será que essa mensagem é o suficiente para você buscar algo diferente em Deus? É horrível, irmãos, ver a igreja moderna
mantendo mortos dentro da igreja, tirando a vida para que os mortos se mantenham dentro da igreja. Se você não morreu, o seu pecado. Se você não anda em novidade de vida, irmãos, esse termo, eu choro todos os dias por causa desse termo. Andar em novidade de vida. Novo nascimento. Nascer de novo, irmãos, é morrer para o mundo. Se você ainda tem algum resquício do mundo em você, se você ainda defende alguma posição do mundo, como João vai dizer, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não é ressurreto. Então, é um engodo a gente se preocupar com a morte. Você devia se preocupar mais com a sua ressurreição, que vai acontecer, independente da sua fé. E foi para isso que Jesus ressuscitou, para que nós fôssemos justificados pela nossa fé e pelo nosso crer. Que essa mensagem possa ficar gravada no seu coração. Eu até acredito que muitos aqui, irmãos, no dia de hoje, Deus não escolheu para que eu ouvisse isso. Deus não, pela sua soberania, não permitiu isso. E é triste, irmãos, você saber que essas pessoas vão ressuscitar. Crendo ou não crendo, elas vão ressuscitar. Que isso aconteça na sua vida. Que durante a sua vida você possa ser ressuscitado pelo Espírito Santo de Deus, para na ressurreição dos mortos você seja ressuscitado para a vida. Amém? Fecha teus olhos aí. Vamos orar mais uma vez. Senhor, das palavras de Jesus, Pai, elas precisam ser acolhidas por nós, Senhor. Meu Deus, a minha mente entra em desespero, Senhor. Quando eu vejo pessoas, Senhor, ao meu redor, Senhor, que não acreditam nisso, que têm o cristianismo como um budismo. É só uma moda. É só mais uma tendência. É só mais uma fatia da sua pizza. Meu Deus, se o teu Espírito, Senhor, não convencer de que naquele dia, Pai, eles serão ressuscitados pela palavra de Jesus, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ressuscitará a sua igreja e trará vida. Mas os mortos também ressuscitarão, mas não para a vida. Meu Deus, esse é o sentido da vida, foi para isso que esse povo nasceu, Senhor. Para durante a vida ser ressuscitado pelo Senhor. Meu Deus, se o Senhor não alcançar, ó Deus, se o teu Espírito, Senhor, não alcançar cada um dos que nos rodeiam, Senhor, destes jovens, desses adolescentes, Pai, que têm olhado para o mundo como uma vitrine,
Meu Deus, se a ressurreição não chegar para estes homens, Senhor, é isso que levava a igreja de Atos, Pai, até os Coliseus, Senhor. Eles não podiam negar essa situação, Senhor. Eles eram ressurretos. Nada tinha importância para eles, Pai, senão a ressurreição dos mortos. Quantos homens da sua história, Pai, da história, Senhor, não morreram, Senhor, crendo nisso? Os meus olhos se fecharão e abrirão no seio de Cristo. E quando os mortos forem chamados, aqueles que morreram e que um dia ouviram, Senhor, a sua voz, Pai. Meu Deus, isso precisa acontecer, Senhor, com cada um dos que me rodeiam, Senhor. Isso precisa acontecer, Senhor. A igreja, Pai, moderna, Pai, abandonou isso, Senhor. Eles estão matando, Senhor, o teu povo, Pai. Eles estão matando as almas, as crianças, os adolescentes, Pai. Eles tiraram vida de dentro da igreja, Senhor. Eles tiraram salvação, eles tiraram vida eterna, eles tiraram ressurreição, Pai. Não precisa ser ressuscitado para estar dentro da igreja. Quantas igrejas nessa noite, Senhor? Pai, todo esse povo, todos esses jovens, Pai, que têm morrido, Senhor, sem ressuscitação e vida, eles ressurgirão para uma morte e não haverá mais o que fazer, Senhor. Estes jovens, Pai, que têm ouvido tanto o teu evangelho, Senhor, mas não têm morrido para o pecado, Senhor. Não existe novo nascimento. Eles viverão uma vida abastada, como a tua igreja tem anunciado, Senhor. Que vivam uma vida cheia de falta, com ausência de necessidade. Isso não é o teu evangelho, Senhor. O teu evangelho é para ressuscitação e vida. É para andar em novidade de vida, Pai. Senhor, levanta homens, mulheres, Senhor, para anunciar isso, Pai. Derruba, Senhor, essa condição. Pai, quebra, Pai, esses templos de Baal. Pai, como é necessário, Senhor. Tão perto de nós, Senhor. Do nosso lado. Na nossa família, Senhor. Eles precisam ser ressurretos, Pai. Eles precisam ser ressuscitados em vida, Senhor. Eles precisam ouvir a tua voz em vida. Isso eu te peço nessa noite, Senhor. Por aqueles que têm amado tanto a vida, Senhor. Por aqueles que têm amado tanto o mundo, as condições do mundo, a tendência do mundo, Pai. Senhor, eu não vejo diferença, Pai, eu não vejo diferença entre o mundo e o crente. O crente usa o teu nome para ganhar no mundo, Pai, aquilo que o mundo não tem dado para ele, Senhor. Falta ressurreição. Meu Deus, quando que isso vai acontecer? Ao nosso redor, Senhor. Dentro das nossas famílias, Senhor. Dentro daqueles que nos rodeiam, Senhor. Meu Deus, faz com que a tua voz, Senhor, chegue até este, Senhor. Que o Senhor queira, Pai, ainda salvar alguns, Senhor.
Eu te agradeço por essa noite, Pai. Que essa mensagem, Senhor, possa ficar gravada, Pai, de uma forma espiritual, Senhor, no coração daqueles que ainda não creram, Senhor, que ainda não nasceram de novo, Senhor, que ainda não foram ressuscitados em vida, Senhor. Eu te agradeço pelas tuas palavras, Senhor. Continua trabalhando no meio de nós, Senhor. Insiste conosco, Senhor. Insiste com a tua igreja. É o que eu te peço. Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Até semana que vem.